Olá, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar dos óleos vegetais. Vamos entender o que eles são, qual é a diferença, para que a gente usa eles na aromaterapia. Em geral, existem dois tipos de óleo que são produzidos pelas plantas, né? Que é o óleo essencial, que a gente já conhece, já viu como é que ele faz, e os óleos vegetais, que a gente vai conhecer agora, e também são óleos que são chamados de fixos. A gente vai saber por quê. E eu fiz essa tabelinha aqui para comparar, a gente ter bem claro na nossa mente a diferença entre um e outro, né? Então, o óleo essencial ele é volátil, né? Como eu falei, ele evapora facilmente. Porque eu dei um exemplozinho, se você deixar um frasquinho de óleo essencial aberto na sua mesa e vou deixar ali 2 meses, 3 meses, você vai ver que o óleo sumiu e ele evapora todinho. Diferente do óleo vegetal, que ele não é volátil, ele não evapora. Então, se você deixar um ano um frasco de óleo vegetal aberto assim, na sua mesa, ele pode até estragar, né, em contato com oxigênio e tudo, mas ele provavelmente vai ter a mesma quantidade ali e não vai evaporar. E é também por isso que eles são chamados de óleos fixos, né, porque ficam ali fixos, eles não evaporam. Os óleos essenciais eles podem ser extraídos de várias partes da planta, como a gente aprendeu. Enquanto os vegetais, eles normalmente são extraídos da semente. E existem raras exceções, por exemplo, o óleo de coco, que não vem da semente, mas em quase todos os outros casos, normalmente ele é extraído da semente por prensagem a frio. A composição química do óleo essencial ele é mais rica, assim, ele tem mais componentes químicos e, portanto, eles acabam sendo um pouquinho mais irritantes para a pele. Um pouquinho não, eles são bem mais irritantes para a pele. Se você usar ele puro na pele, ele provavelmente pode causar uma irritação. São poucos os óleos e poucas situações que a gente recomenda o uso de óleo essencial puro na pele. Em compensação, os vegetais, eles são muito bons para serem usados na pele, até sozinhos, mesmo sem óleos essenciais, eles já são benéficos, já têm suas propriedades. Em geral, os óleos essenciais devem ser diluídos, né, como eu falei, e esse não precisa diluir, você usa inclusive ele para diluir o óleo essencial. Não devem ser ingeridos, os óleos essenciais, em geral, eles não devem ser ingeridos. Existem alguns casos que você pode ingerir, mas se você tiver uma orientação profissional, um médico, mas em geral você não precisa ingerir e não tem grandes benefícios com a ingestão do óleo essencial que você não teria por outras vias, exceto em pequenos casos isolados. Já os óleos vegetais, alguns podem ser ingeridos, boa parte deles pode e deve ser ingerido. Esse aqui é um exemplo de óleo vegetal que a gente conhece, é o azeite de oliva extra virgem, prensado a frio, e ele é ingerido e você pode fazer isso também com óleo de abacate e com alguns outros óleos vegetais que, além de usar na pele, você pode ingerir. O óleo essencial normalmente ele tem uma validade menor, né? Isso depende de óleo para óleo, assim, a gente vai aprender na parte de química lá. Vão ter óleos essenciais que têm a validade aí de um ano e pouco, enquanto outros podem chegar a 4, 5 anos, dependendo da sua composição. Os óleos vegetais também variam de um para o outro, mas em geral eles têm uma validade bem maior, né? Eles podem durar muito tempo e sem grandes problemas. Esses óleos também têm muitas propriedades terapêuticas. Muitos possuem ácidos graxos, vitaminas e outras substâncias que ajudam também na regeneração e manutenção da pele, quando a gente usa também eles para cosméticos. Vários cosméticos famosos utilizam esses óleos nas suas fórmulas, como o óleo de rosa mosqueta, jojoba, gergelim e muitos outros. Essas vitaminas também são elas que ajudam esses óleos vegetais a não estragar e ter uma validade um pouco mais estendida. Muitos desses óleos são colocados na alimentação, como eu falei, né? Cada vez mais nutricionistas e médicos estão indicando o uso desses óleos na sua alimentação diária. Eles contêm gorduras boas no nosso organismo que reduzem colesterol, triglicerídeos, além de outros benefícios. Eles podem melhorar a performance de atleta, reduzir risco de doenças e até de câncer. Hoje a gente já sabe que essas gorduras boas, elas ajudam muito o cérebro e evitam doenças degenerativas, assim como Alzheimer. Você já deu o exemplo do azeite, mas você pode ver muitos vídeos na internet de nutricionistas sugerindo o uso desses óleos vegetais, vários tipos dele, na nossa alimentação.
É importante que você sempre usar um óleo vegetal de qualidade, né? Puro e extra virgem, ou seja, sem aquele processamento químico ou adição de qualquer outro componente. É muito comum achar esse tipo de óleo adulterado no mercado. Apesar deles não serem tão caros, quer dizer, alguns são mais caros, assim como o óleo de rosa mosqueta, um óleo um pouco mais caro, mas em geral eles não são tão caros, mas mesmo assim as pessoas ainda adulteram para chamar atenção, para botar um aroma. E eu vou mostrar aqui um exemplo. O amêndoa doce é um óleo que é bastante encontrado adulterado porque ele é muito popular, né? Grávidas usam muito para passar na barriga, para evitar estrias, coisas desse tipo. E ele é muito bom para a pele. E você pega um frasco de amêndoa doce, abre, sente aquele cheiro agradável, mas normalmente isso não é um bom sinal, porque o óleo de amêndoa doce tem um cheiro muito fraquinho. Então se você abriu e sentiu aquele cheiro forte, provavelmente alguém adulterou com alguma coisa ali dentro. Então, diferente desses óleos de soja, né, processado que você encontra no supermercado, esses óleos eles são produzidos de uma outra forma e são encontrados mais em lojas especializadas de aromaterapia ou lojas de produtos naturais. Pelo menos por enquanto, a gente ainda não tem esse tipo de produto em grandes lojas de supermercado. Se você encontrar um muito barato, desconfie, principalmente se você tiver diferenças de preço muito grandes. Né? Algumas empresas elas fazem também misturas de óleos para torná-los mais baratos, mas aí é diferente porque se elas fizerem isso honestamente, elas avisam isso para você na hora da compra. Tem um exemplo aqui na tela em que ela põe aqui, ó, composição: óleo de abacate 100% natural, prensado a frio, em óleo carreador base de óleo de girassol 100% natural e prensado a frio. O que é isso? Ele tem um óleo de abacate misturado com óleo de girassol. Porque o óleo de girassol ele é muito barato. Então você consegue ter um pouco dos benefícios do óleo de abacate sem pagar tanto, mas ele vem diluído, né? E não é a mesma coisa, mas acaba funcionando em certas ocasiões. Esse óleo de girassol que está aqui, ele é um óleo de girassol para uso em aromaterapia, é um óleo de girassol prensado a frio, não é aquele óleo de girassol que você compra para cozinhar no supermercado. Aquilo não é um óleo prensado a frio e de qualidade, aquilo é um óleo totalmente processado, com química, não tem absolutamente nada a ver com isso aqui. Então a gente fica atento para os adulterados, para os que são misturados aí, assim, mas eles não são ruins, mas você tem que saber o que você está comprando, né? E os que têm diferença de preço muito grande. Por exemplo, tem óleos de rosa mosqueta aí que você encontra a 200, 150 reais, um pote de 20 ml, e você vai numa outra loja e tem pote de 100 ml a 40 reais. Não existe nenhuma chance dessas duas coisas serem a mesma coisa. Não tem como os dois serem óleos de rosa mosqueta da mesma qualidade, do mesmo tipo. Então, a gente acaba tendo que sempre desconfiar se você vê algo muito barato. Isso para qualquer coisa, não é só na aromaterapia. Né? Infelizmente, a gente ainda tem que conviver com esse tipo de coisa. Vou dar uns exemplos aqui, para não ficar muito longo. Né? A gente tem aqui uns óleos, eu dividi aqui uns óleos mais finos, os intermediários, uns mais densos. Esses óleos eles variam em viscosidade. Isso, por exemplo, quando você vai usar numa massagem, num cosmético, isso pode fazer diferença. Né? Os óleos mais densos, eles acabam demorando mais para serem absorvidos e pode ficar aquela sensação um pouquinho mais melada. Por exemplo, mas por outro lado, numa massagem, esses óleos eles dão aquele deslize melhor para fazer a massagem. Então, depende de um de outro, depende da aplicação que você vai fazer, também do seu gosto. Em geral, eles têm aromas suaves, não tem aromas muito fortes, mas ainda assim tem aromas. Então, você também tem que ver se você gosta. Uma coisa que pouca gente fala, mas a gente tem que prestar atenção também, eles são super seguros, né? Não tem quase nenhuma contraindicação, mas existe muita gente que tem alergia a castanhas, né? A avelã, a amendoim e coisas desse tipo, castanha do Pará. Então, essas pessoas, amêndoa, né, tem que tomar cuidado com esse tipo de óleo, né? E fazer, de repente, algum teste, assim, põe no braço um pouquinho, verifica, a gente explica como faz isso lá no módulo de segurança, mas às vezes você tem que fazer um testezinho se você é uma pessoa muito alérgica, mas fora as alergias,
esses óleos não têm muito perigo de serem utilizados. Eu queria dar 2 dicas rápidas aqui. Uma é o óleo de maracujá, que eu não coloquei aqui nessa tela, mas deveria. O óleo de maracujá é um óleo bem fino, assim, que absorve bem rápido, ele é muito bom para cosméticos, principalmente se você vai usar no rosto. Também tem as suas propriedades, mas ele, para quem gosta daquele toque mais seco e que não quer que a pele fique melada há muito tempo, mesmo que você vá usar à noite, ele absorve muito rápido. Então é uma dica boa aí se você quer usar, fazer alguma coisa para cosméticos, o óleo de maracujá, com uma pequena atençãozinha, porque ele tem um pequeno aroma de maracujá, é leve, não é muito forte, mas esse aroma acaba influenciando aí no produto que você vai fazer, né? Então fica essa dica. E também o óleo de linhaça, que ele é muito bom, diversas propriedades boas, mas ele não tem um aroma muito agradável para a maioria das pessoas, né? Algumas pessoas até falam que ele tem cheiro de peixe, cheiro de lixo, coisas desse tipo. Apesar das suas propriedades, se você for usar ele no rosto, ou fazer alguma coisa que vai usar ele no rosto, ou usar até numa massagem, pode ser desagradável. E aí fica... Também isso é gosto de cada um, né? Tem gente que se incomoda, tem gente que nem tanto, mas prefere mais as propriedades. Mas fica a dica aí para você prestar atenção nisso na hora de usar, de comprar também o óleo de linhaça. Mas no mais é isso. Esses são uma introdução aqui sobre os óleos vegetais. Durante o curso a gente vai acabar falando de um, de outro e tendo as suas propriedades. Mas em geral a gente usa muito esses óleos para diluição dos óleos vegetais, dos óleos essenciais, e vão ser muito úteis e muito importantes no uso da aromaterapia. Eu sugiro que quando você tiver a oportunidade, experimente na pele esses óleos, experimente 1 ou 2 ou 3, o que você puder, e com o tempo você vai vendo a diferença entre cada um, na velocidade de absorção, na sensação na pele, e aí vai ficando mais fácil também de você escolher qual que é o melhor para cada aplicação que você vai fazer no futuro. Tá bom? Encontro você na próxima aula.